Olha, já faz mais de 30 anos que o Sonic tá correndo por aí nas nossas telas. Mas se alguém pensa que a história dele é só correr em linha reta, tá muito enganado. A gente está falando aqui de uma teia super complexa, cheia de viagem no tempo, dimensões alternativas, uma saga que, nossa, mudou completamente ao longo dos anos. E essa é a grande pergunta, né? Como que um ouriço, que basicamente só pulava em robozinhos, acabou, do nada, enfrentando deuses do tempo? Pois é, a nossa missão aqui hoje é justamente essa. Vamos desconstruir a linha do tempo oficial, era por era, para entender direitinho como essa lenda dos games ficou tão gigante. Então vamos lá. No começo, tudo era bem mais simples. A chamada Era Clássica era basicamente sobre velocidade, atitude e aquele conflito central, bem direto ao ponto que acabou definindo a franquia para sempre. Pensa só, entre 91 e 94, os pilares da saga foram todos construídos. Começou com o primeiro confronto lá em South Island, depois veio a chegada do Tails, do Metal Sonic, até a grande revelação do Knuckles. A missão era sempre muito clara, a velocidade era contagiante e o objetivo final era um só, acabar com os planos do Dr. Eggman. Simples assim. Mas de onde saiu esse ícone, né? Acredite se quiser, mas ele foi todo projetado para ser o mascote definitivo da SEGA. A atitude dele foi inspirada em Bill Clinton, imagine só. E os tênis, os tênis icônicos, são uma mistura muito bizarra de Michael Jackson com Papai Noel. É sério, são esses fatos curiosos que mostram como um ícone é construído, né? E aqui, gente, tá a base de tudo. É natureza contra a indústria. De um lado, você tem o espírito livre do Sonic. Do outro, a obsessão do Eggman em mercanizar o mundo inteiro. Essa rivalidade, que parece simples, mas é super poderosa, foi o verdadeiro coração da saga nos primeiros anos. Claro que o Sonic não ia correr sozinho por muito tempo, né? Primeiro, apareceu o Tails, que encontrou no Sonic a inspiração para superar o bullying que sofria. Depois veio a Amy, que literalmente previu o encontro deles nas cartas de tarô. E por fim, o Knuckles, o guardião solitário que foi enganado pelo Eggman. Cada um deles foi adicionando uma nova camada a esse universo. Ok, agora vamos pular um pouco no tempo, direto para a era do Dreamcast. E foi aqui que tudo mudou. De repente, os personagens tinham vozes, os designs ficaram mais alongados, mais modernos, e as histórias ficaram bem mais complexas e sombrias. Essa linha do tempo aqui marca uma virada de chave, sabe? Sonic Adventure foi o que deu voz e tramas bem mais profundas para todo mundo. Aí veio o Adventure 2 e apresentou um rival que ia mudar o jogo completamente. E com o jogo solo do Shadow the Hedgehog, a série mostrou que, olha, não tinha mais medo nenhum de mergulhar em temas bem mais sombrios e maduros. E já que a gente tocou no assunto de rivais, nossa, nenhum personagem mudou tanto o tom da franquia quanto o Shadow. Ele não era só um Sonic do mal, sabe? Longe disso. Ele era uma figura trágica, com um passado super complexo, que acabou redefinindo o que uma história de Sonic poderia ser. A verdade sobre o Shadow é bem chocante. Ele é o resultado de um experimento militar e genético. Isso mesmo, metade ouriço, metade alienígena, criado lá na colônia espacial Ark. E o despertar dele, 50 anos depois, deu início a uma das histórias mais trágicas e dramáticas de toda a franquia, sem exagero. E olha, esse detalhe aqui é fundamental para entender o personagem. Ele não foi criado para ser uma arma, de jeito nenhum. O propósito original dele, que a gente descobre na história, era super nobre: salvar a Maria, a neta do seu criador. A tragédia que acontece depois é o que transforma ele nessa figura tão sombria e cheia de conflitos. E junto com o Shadow, veio também a Rouge the Bat. Cara, ela representa perfeitamente a complexidade moral dessa nova era. Ela é uma agente do governo, é uma ladra, é uma aliada. A resposta é que, quase sempre, ela é tudo isso ao mesmo tempo, deixando todo mundo sem saber em quem confiar. Então, se a Era Moderna aprofundou as histórias, a fase que veio depois simplesmente quebrou todas as barreiras. Viagem no tempo, dimensões alternativas, isso deixou de ser um conceito secundário, virou o centro de tudo. É aqui que as coisas ficam malucas. Em Sonic Rush, a gente teve mundos colidindo. Em Sonic 2006, o próprio tempo foi quebrado e reescrito. E em Generations, o passado e o presente ficaram literalmente cara a cara. A parada não era mais só salvar o mundo, era salvar a própria realidade. E para lidar com essas crises malucas, claro, surgiram novos heróis. Temos o Silver, que veio de um futuro totalmente em ruínas, e a Blaze, uma princesa de outra dimensão.
Com a chegada deles, não restou mais nenhuma dúvida. O universo de Sonic era, oficialmente, um multiverso. E foi em Sonic Generations que tudo isso meio que se conectou. Uma criatura chamada Time Eater rasgou o tecido do tempo e o resultado foi icônico. O Sonic do passado, aquele baixinho, mudo, ficou cara a cara com sua versão moderna e falante. Foi demais. Isso, na verdade, foi uma solução brilhante da SEGA para a própria cronologia complicada que eles criaram. Esse encontro serviu para solidificar a ideia de que, sim, existem 2 Sônicos canônicos. Tem o clássico, que continua suas aventuras em jogos como Sonic Mania, e tem o moderno, que segue a linha do tempo principal que a gente está acompanhando. O que nos traz finalmente para os dias de hoje. Depois de colocar a linha do tempo nos eixos, a saga continuou a expandir suas ambições e muito, com histórias de guerra total e até exploração de mistérios super antigos. E a ambição não parou por aí, não. Em Sonic Forces, a gente viu o que parecia impossível. O Eggman finalmente vence. Ele domina o mundo e força a criação de uma resistência global. Logo depois, Sonic Frontiers foi ainda mais longe, mergulhando de cabeça nos mistérios por trás da origem das próprias Esmeraldas do Caos. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Com tanto jogo, o que é que vale de verdade para a história principal? O que é canon? Bom, a resposta é mais clara do que parece. Vamos lá. A resposta é bem simples. Aqueles jogos de corrida, e não, eles são canônicos sim. Acontecem naqueles raros momentos de paz entre uma crise e outra. Já a série Storybook, com o Sonic em Contos de Fadas, essas são histórias paralelas, sabe? Aventuras fechadas em si mesmas, que não bagunçam a linha do tempo principal. São mais de 30 anos. Pensa nisso. É a longevidade de uma saga que, literalmente, nunca parou de correr e nem de se reinventar. E essa, no fim das contas, é a jornada. O que começou como uma simples corrida para salvar uns animaizinhos se transformou numa saga épica que hoje abrange tempo, espaço, realidades alternativas. É uma evolução e tanto para o nosso ouriço azul, né? E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Depois de já ter explorado o passado, futuros apocalípticos e até as origens do próprio poder, para onde mais o Sonic pode correr agora? Bom, a única certeza que a gente tem é que ele não vai ficar parado.